Olá, alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma videoaula sobre os conteúdos do PET 4. Pessoal, estamos na última semana, isso mesmo, exatamente, estamos na semana 6, finalizando o nosso PET 4. Mas depois que vocês responderem todas essas questões da semana 6, vocês terão de responder as atividades complementares deste PET, ok? Então fiquem atentos aí, pessoal. Caso vocês tenham perdido algum vídeo, alguma videoaula que eu tenha gravado neste mês, neste bimestre ou bimestres passados, vocês podem acessar no YouTube, só colocar lá orientações dos PETs com o professor André Baldraia. Vocês terão todas as videoaulas desde o primeiro bimestre, tá bom? Todas as videoaulas dos assuntos dos PETs expostos neste ano de 2021, ok? Então vamos ver, o eixo temático para essa semana está relacionado a temas, motivos e estilos na literatura brasileira e outras manifestações culturais. Os conteúdos relacionados são literatura, então os conteúdos estão ligados à literatura brasileira. Nós vamos ver a representação do indígena, gente, nos contextos literários, em contextos diferentes, né? Contextos literários diferentes, tá certo? A vida e os costumes dos indígenas sempre despertaram curiosidade de outros povos. No Brasil, desde o século XVI, tratados, cartas e poemas têm sido escritos em torno dos indígenas brasileiros. Por isso, nesta semana, você vai ter contato com duas formas de representação do indígenas em contextos históricos e literários diferentes para conhecer em contextos históricos e literários diferentes para conhecer um pouco mais sobre ele. Então, nós vamos ver duas obras, né, indianistas que retratam a vida desses povos indígenas, né, gente? São os povos nativos aqui, quando os europeus chegaram aqui em 1500, quando eles vieram para cá, descobriram o Brasil, aqui eles encontraram quem? Os indígenas, tá certo? Então, esse assunto, os costumes, as tradições deles, sempre despertaram curiosidades de outros povos. Então, vamos ver um pouco sobre a apresentação. A história dos povos indígenas no Brasil tem sido marcada pela brutalidade, pela escravidão, violência, doenças e genocídios. Infelizmente, né, pessoal? Quando em 1500 os primeiros colonos europeus chegaram à terra, que é hoje chamada de Brasil, ela era habitada por um número estimado de 11 milhões de indígenas, que viviam em cerca de 2.000 grupos. No primeiro século de contato, 90% dos indígenas foram exterminados. Olha só que violência, né, gente? Principalmente por meio de doenças trazidas pelos colonizadores, como a gripe, o sarampo e a varíola. Nos séculos seguintes, milhares de vítimas morreram ou foram escravizadas nas plantações de cana-de-açúcar e na extração de minérios e borracha. Então, esses índios, gente, foram mortos, muitos deles foram mortos, né? 90% foram exterminados, quase que 100%, olha que terrível. Muitos morreram contaminados com doenças trazidas pelos colonizadores, que eram as gripes, os sarampos, a varíola, né? E outros morreram escravizados, que eram obrigados a trabalharem nas plantações de cana-de-açúcar, nas extrações de minérios e borracha. E antes dos navios negreiros começarem a circular, a trazerem para cá os escravos, né, os africanos, antes disso, os índios foram escravizados. Na década de 1950, a população tinha caído para um número tão baixo que foi previsto que nenhum indígena sobreviveria até o ano de 1980. Estima-se que, em média, um povo se tornou extinto a cada ano, de 1900 a 1957. Então, estima-se que a cada ano um povo era extinto. Os indígenas eram extintos. Olha que triste. Em 1967, um procurador federal chamado Jadé Figueiredo Jader, né, Figueiredo, publicou um relatório de 7.000 páginas que catalogou milhares de atrocidades e crimes cometidos contra os povos indígenas, incluindo assassinatos, roubos de terra e escravidão. Então, houve esse relatório aí, né, feito por esse procurador federal em relação às atrocidades que eram cometidas acerca desses índios, dos indígenas, né? Eles foram vamos colocar assim, eles foram de uma maneira muito cruel, escravizados e assassinados. Né, tiraram deles
muita coisa que era da identidade deles, que eram exatamente da nacionalidade deles, né? Terras, riquezas que eles conquistaram aqui. Vamos lá, para saber mais, vocês podem acessar aqui, né, esse site, Brasil Escola, da UOL, para vocês se informarem mais sobre esses assuntos. Nós vamos ver aqui as atividades. A seguir, você vai ler 2 textos. O primeiro registra a cena final, que é a cena final da obra O Guarani. Vocês têm aqui essa obra O Guarani, muito conhecida, muito popular, gente, de José de Alencar. Vale a pena conhecer. Quem não conhece ainda, vale conhecer a obra indianista de José de Alencar. Retrata a vida dos indígenas, né? Muito interessante, é uma bagagem interessante, um embasamento para os vestibulares. O segundo texto é o fragmento do romance moderno A Expedição Montaigne de Antônio Calado. Então, vocês têm a Expedição Montaigne de Antônio Calado, que é a segunda obra, não estou conseguindo pegar aqui, que é a segunda obra de indianista, que retrata aí sobre a vida, é um romance moderno, retrata a vida dos indígenas. O Guarani é uma obra mais tradicional, né? Mais antiga, certo? Consegui. Essa obra, A Expedição Montaigne de Antônio Calado, foi publicada em 1982, tá? Leia-os observando a visão acerca do indígena brasileiro expressa em cada um. Então, vocês vão ver aí que cada uma delas, tanto o Guarani, de José de Alencar, quanto essa de Antônio Calado, elas trazem umas visões, umas percepções da vida dos indígenas, né? São relatos. A obra O Guarani se articula a partir de alguns fatos essenciais. A devoção e fidelidade de um índio Goitacá, Peri. Então, a devoção, ele tinha uma devoção, uma fidelidade muito grande por Cecília, né? Que ele chamava de Ceci. Por Cecília. Então, ele é índio, Cecília é branca. Então, nós já vimos aí o início, né? O início da nossa nacionalidade, essa miscigenação do branco com o índio, né? A mistura do branco com o indígena. O amor de Isabel por Álvaro, esses já eram brancos, e o amor deste por Cecília. Álvaro, então aí criava-se um triângulo amoroso, porque Álvaro gostava de Cecília. Né? O amor acidental de uma índia aimoré por Dom Diogo, que é pai de Cecília, e a consequente revolta e ataques dos aimorés. Então aqui traz um pequeno relato sobre o que o livro, a obra, o romance O Guarani, de José de Alencar, retrata aí, tá certo? Quais são os personagens principais. E vamos ver um trecho. Então passou-se sobre esse vasto deserto de água e céu uma cena estupenda, heróica, sobre-humana, um espetáculo grandioso, uma sublime loucura. Peri, alucinado, suspendeu-se aos cipós que se entrelaçavam pelos ramos das árvores já cobertas de água, e com esforço desesperado, cingindo o tronco da palmeira nos seus braços hirtos, abalou-o até as raízes. 3 vezes os seus músculos de aço, estorcendo-se, inclinaram a haste robusta, e 3 vezes o seu corpo vergou, cedendo à retração violenta da árvore, que voltava ao lugar que a natureza lhe havia marcado. Luta terrível, espantosa, louca, desvairada. Luta da vida contra a matéria. Luta do homem contra a terra. Luta da força contra a imobilidade. Houve um momento de repouso em que o homem, concentrando todo o seu poder, estorceu-se de novo contra a árvore. O ímpeto foi terrível e pareceu que o corpo ia despedaçar-se nessa distensão horrível. Ambos, árvore e homem, embalançaram-se no seio das águas. A haste oscilou, as raízes desprenderam-se da terra já minada profundamente pela torrente. A cúpula da palmeira, embalançando-se graciosamente, resvalou pela flor da água como um ninho de garças ou alguma ilha flutuante formada pelas vegetações aquáticas. Peri estava de novo sentado junto de sua senhora, quase inanimada, e tomando-a nos braços, disse-lhe, com um acento de aventura suprema: Tu viverás. Cecília abriu os olhos e, vendo seu amigo junto dela, ouvindo ainda suas palavras, sentiu o enlevo que deve ser o gozo da vida eterna.
Sim, murmurou ela, viveremos lá no céu, no seio de Deus, junto daqueles que amamos. O anjo espanejava-se para remontar ao berço. Sobre aquele azul que tu vês, continuou ela, Deus mora no seu trono, rodeado dos que o adoram. Nós iremos lá, Peri. Tu viverás com tua irmã, sempre. Ela embebeu os olhos nos olhos do seu amigo e lânguida reclinou a loura fronte. O hálito ardente de Peri bafejou-lhe a face. Fez-se no semblante da virgem um ninho de castros, rubores e límpidos sorrisos. Os lábios abriram como as asas púrpuras de um beijo soltando o vôo. A palmeira, arrastada pela torrente impetuosa, fugia e sumiu-se no horizonte. Então, vocês estão vendo aqui um trecho da obra O Guarani de José de Alencar, que traz aí um pouco uma narrativa, né, acontecimentos, ações, né, de Peri, lutando aí sobre as águas para salvar a Cecília, né, um encontro aí do indígena com uma europeia, né, descendente de europeia, uma branca. Então, nós temos aí o encontro, né, dessas duas raças, muito importante. Então, esse trecho, se vocês perceberam, tem muito lirismo, né? É um romance que traz um pouco de poesia, traz um pouco de subjetividade nas suas descrições. Algo bem subjetivo, bem interessante. É uma leitura gostosa de ler, gente. Vale a pena conhecer essa obra, O Guarani, tá certo? Retrata a vida aí dos indígenas. É um livro, uma obra indianista desse autor, muito conhecido. Então, o texto 2 agora traz uma obra mais moderna, que é a Expedição Montaigne, que é narrada por o jornalista Vicentino Beirão, que deseja armar um exército de índios na Amazônia contra o colonialismo branco. O romance é uma sátira política ao Brasil da guerrilha, década de 1960 a 70, e um retrato da decadência do índio brasileiro. Então, satiriza aí, faz uma crítica à política do Brasil, né? Retratando a decadência do índio no Brasil. Então, vamos lá. O verdadeiro e olvidado nome de Ipavu era Paiape, mas como Paiape falava muito em Ipavu, Lagoa dos Camaiurá, os brancos tinham trocado o nome dele pelo da Lagoa, e Paiape tinha despido o nome verdadeiro com a indiferença. O alívio de quando, roubado ou ganha uma camisa nova, jogava fora a velha. Molambo roído de barro branco, de urucum vermelho, de genipapo preto. Vai de camisa pra puta que pariu, dizia ele, para fazer os brancos rirem que branco. Rirem que branco. Sabe-se lá por quê. Sempre ria quando o índio dizia palavrão ensinado por branco. E Pavu não queria por nada deste mundo voltar a ser índio, comendo peixe com milho ou beiju. Então aqui o índio começou, né, a deixar sua identidade, a perder sua identidade, porque ele estava ali sendo colonizado pelos europeus. Até a sua linguagem também estava sendo esquecida, né? Ele já estava aprendendo muitas palavras, uma linguagem mais europeia, a língua portuguesa, vamos colocar assim. Queria viver em cidade caraíba, com casas de janelas empilhadas sobre janela e botequim de parede forrada, do rodapé ao teto, de bramas e antárticas. Índio era burro de morar no mato, beber caxiri azedo numa cuia, quando podia encher a cara de cerveja e sair correndo na hora de pagar a conta. Ah, se Pavu pudesse carregar o Iruçu para o botequim, não ia mais nem precisar fugir na hora de pagar o porre, que era só exibir a lindeza de Uruçu, a arpia chamada dos brancos, as asas de flor, de sabugueiro, penacho alvo, ou então mostrar aos botiquineiros recalcitrantes o olho de Uruçu, miçangão de puro assassinato. Então essa obra é de Antônio Calado, né? Uma obra mais moderna, que também retrata a vida do índio, porém a decadência do índio, né? Também mostrando a decadência do índio em relação à sua linguagem, a perda de sua identidade, seus valores, suas tradições. A propósito do texto 1 indica as ações de Peri que se assemelham aos fatos heróicos dos cavaleiros das novelas de cavalaria medievais. Então vocês vão ver se as ações em relação ao texto 1
um texto sobre o Guarani, o texto do Guarani. As ações de Peri que se assemelham, vocês vão colocar aqui quais são as ações de Peri que ele, que ele executa, quais são as ações executadas por ele, que tem semelhança com os feitos heróicos dos cavaleiros das novelas de cavalarias medievais. Vocês vão pôr aí. No texto 1, o dilúvio arrasta, além da palmeira, o passado de dois jovens, que é Cecília e Peri, né? A água, símbolo de purificação e renovação ao mesmo tempo que desabriga o casal, iguala-o. Já não são mais o primitivo e o civilizado. São apenas homem e mulher, livres de quaisquer convenções, prontos para habitar o paraíso americano e viver a vida natural idealizada por Rousseau. Portanto, na visão do autor, que raças deram origem ao povo brasileiro? Então, vocês viram aí, né, essa ideologia aí da nossa linguagem, da nossa civilização, né, que é a mistura de raças, né, essa miscigenação, trazendo aí uma outra etnia, através desse encontro aí, desse encontro de Peri, que é o índio, com Ceci, que é o par romântico, faz o par romântico, que é assim, vamos colocar a amada dele, né, que ele se apaixona por uma branca. Então, vocês vão ver na visão do autor, que raças deram origem ao povo brasileiro. Vocês vão colocar. No texto 2, como consequência do contato com os brancos, o índio Pavu está sofrendo a perda de sua identidade cultural. Como consequência desse contato, né, dessa relação, desse relacionamento com os europeus, o índio Pavu, na obra de A Expedição, essa obra mais moderna de Antônio Calado, o índio acaba sofrendo a perda de sua identidade cultural, seus comportamentos começam a mudar, a sua linguagem começa a falar palavrão, né? E os novos hábitos e comportamentos de Pavu comprovam essa mudança. Que novos hábitos? Vocês vão colocar quais são os novos hábitos que comprovam que houve mudança aí no seu comportamento. Letra B. Ao longo da obra, o Guarani, Peri dá várias mostras de valores como fidelidade, honestidade, coragem e honra. Ele era super fiel e honesto e mostrava muito a sua coragem, né? A coragem do índio em relação a Cecília. No fragmento de A Expedição Montaigne e Pavu demonstra ter os mesmos valores. Então, no Guarani, na obra Guarani, Peri demonstra fidelidade, honestidade, honra e coragem. E na obra Expedição Montaigne e Pavu demonstra esses mesmos valores? Vocês vão justificar, coloca e justifica se sim ou não, né? Sim ou não, justificando. Levando em conta a resposta dada aos itens A e B, por que se pode dizer que o romance de Antônio Calado satiriza a tradição indianista que idealiza o índio? Então, se vocês forem ver direitinho, a obra de Antônio Calado, ela satiriza, né? Ela faz uma crítica às tradições indianistas que acaba idealizando o índio. Porque as obras indianistas, elas idealizam os índios, né? Elas ressaltam, enobrecem os índios, exaltam a tradição, o conservadorismo, a identidade, o nacionalismo, né? Então, o nacionalismo nessas obras é muito forte, né? A natureza, a presença da natureza. E já Antônio Calado, ele satiriza. Então, por que se pode dizer que esse romance de Antônio Calado faz uma sátira, faz uma crítica a essa tradição? Considerando a questão indígena, assinale a alternativa incorreta em relação aos índios, considerando essas questões. O que está incorreto? Os povos indígenas no processo de aculturamento citado, que teve início em 1500, sofreram genocídio, extermínio físico. Isso estava bem presente, né? Nós lemos lá, sofreram mesmo. E entrocídio, que é a destruição da própria cultura, passando a falar outra língua e a professar nova religião. Então, o genocídio, o entrocídio, nós vimos aí, principalmente nessa obra de Antônio Calado, né? Que é a destruição da própria cultura, passa a falar uma língua mais própria do que ele está vivendo ali, porque ele está vivendo com os brancos, né? E até os seus valores, seus comportamentos são mudados, não só a língua, também os seus comportamentos. As transformações identificadas na cultura indígena brasileira são decorrentes da nova reestruturação do seu papel na sociedade e da delimitação dos seus territórios.
Será que é incorreta essa ou correta em relação às transformações identificadas na cultura? São decorrentes das novas reestruturações de seu papel na sociedade? Embora existam garantias legais, o direito dos povos indígenas na terra tem sido ameaçado constantemente por conflitos com agricultores, pecuaristas, madeireiras e mineradoras. Será correta, gente? Ou será incorreta? Com a missão de converter os indígenas ao cristianismo, os jesuítas proibiram hábitos culturais como, por exemplo, a antropofagia, a poligamia e a nudez. Entre outras ações, ainda criaram chamados aldeamentos, locais onde os indígenas viviam sob a proteção dos religiosos. Então, a gente consegue perceber o que é correto e o que é incorreto, né? Em relação à história dos indígenas. Alguns povos indígenas não viviam mais na sua forma original, tendo em vista suas roupas e as relações comerciais e turísticas, que constituem fontes de renda no presente e que não existiam no passado. Então, vocês vão marcar aí, ó, tá? Não tá difícil, não. Vocês vão assinalar a alternativa incorreta em relação às características, né? Às ações indígenas, ao seu processo de convivência aqui com os brancos, né? Após esse movimento, essa ligação dos europeus, após os europeus chegarem, essa mudança de comportamento, de linguagem, nessa busca pela liberdade, essa luta que eles tiveram também de ser muito corajosos para fazer com que os europeus não levassem adiante essas atrocidades contra eles, né? Então, vocês vão ver aí o que é correto e o que é incorreto. E, é claro, marcar a alternativa incorreta em relação a essas confirmações, tá? Essas informações. Se vocês não compreenderam, podem me procurar, estarei à disposição de vocês. Até a próxima videoaula.